Capítulo 5. O motim silencioso. A revolta não começou com um grito. Gritos alertam os guardas. Gritos atraem dragões. A revolta começou com o silêncio. O escravo, agora o primeiro homem sem rosto, havia ensinado seus discípulos bem. Eram 12 agora. 12 homens e mulheres que haviam aceitado a moeda de ferro em seus corações. Eles trabalhavam em diferentes setores, nas docas de carregamento, nas cozinhas dos mestres, nos estábulos dos Vivern. O plano não era libertar todos os escravos. Havia milhares, e a maioria estava quebrada demais, assustada demais. O plano era roubar o futuro. Uma frota de galés de guerra valerianas estava ancorada no porto subterrâneo da caldeira, pronta para transportar um carregamento maciço de aço valeriano e escravos gastos para serem vendidos ou descartados em sotórios. O escravo sabia que aquela era a única chance. As galés eram rápidas e bem providas. Na noite da partida, a névoa vulcânica estava especialmente densa. O escravo estava na galé capitânia, a fúria do dragão, acorrentado ao remo mestre. Mas a fechadura de sua corrente já havia sido enfraquecida com ácido dias antes. Ao seu redor, seus irmãos de juramento estavam posicionados. À meia-noite, o sino tocou. Em uníssono, os 12 agiram. Nas cozinhas, o vinho dos capitães foi temperado com sementes de teixo negro. Eles adormeceram e pararam de respirar antes que a taça tocasse a mesa. No convés, os sentinelas sentiram picadas no pescoço. Pequenos dardos soprados das sombras, embebidos em veneno de basilisco. Eles não morreram imediatamente. Eles pararam de se mover, paralisados, enquanto seus pulmões enchiam de fluido. O escravo quebrou sua corrente. O som foi abafado pelo render do navio. Ele se moveu entre as fileiras de remadores. A hora chegou. Ele sussurrou. Quem quer viver, reme. Quem quer morrer, fique. Eles entenderam. O medo dos chicotes foi substituído pelo medo daquele homem que caminhava sem fazer barulho. Eles tomaram 5 navios. Não houve batalha. Os feiticeiros a bordo foram mortos enquanto dormiam, suas gargantas abertas com a mesma precisão cirúrgica que o escravo usará no primeiro nortenho. Quando o alarme finalmente soou nas torres de vigia, as galés já estavam fora do porto, deslizando para o mar aberto sob a cobertura da fumaça. Dragões foram lançados ao ar. Malix, um dragão jovem e rápido, mergulhou em direção aos navios fugitivos. O escravo estava no convés da fúria. Ele viu a besta vir, fogo acumulando-se em sua garganta. Ele não correu. Ele não rezou para Poseidon ou para o Senhor da Luz. Valar do Haeres, ele disse ao vento. Todos os homens devem servir. A bordo do navio de trás, um dos discípulos do escravo fez o sacrifício final. Ele correu para o depósito de fogo vivo, a substância alquímica volátil que os valerianos usavam em guerras navais. Ele acendeu uma tocha e pulou dentro do porão. A explosão foi titânica. O navio se desintegrou em uma bola de fogo verde que subiu aos céus, engolindo o dragão Malix. A besta gritou, suas asas queimando, e caiu no mar. A cortina de fumaça e fogo criada pela explosão ocultou os 4 navios restantes. Eles viraram para o norte, para onde os mapas diziam que havia apenas tempestades e nevoeiro. Para onde os senhores de dragões não ousavam voar. Eles navegaram para o nada. Capítulo 6. A Casa do Preto e Branco. Eles encontraram a lagoa no 100º dia. Era um lugar miserável aos olhos de qualquer conquistador. Uma coleção de ilhotas lamacentas, envoltas em um nevoeiro perpétuo e frio, onde a água salobra congelava os ossos e pinheiros retorcidos cresciam na pedra cinzenta. Não havia ouro. Não havia terras aráveis. É perfeito, disse o escravo, olhando para a desolação. Os dragões não gostam deste lugar. A umidade apaga o fogo deles. O nevoeiro cega seus olhos. Eles desembarcaram. Eram fugitivos de 100 nações, falando 100 línguas. Mas ali, naquela lama, eles fizeram um pacto. Eles não seriam mais escravos. Mas também não seriam mestres. Eles fundariam uma cidade onde nenhum homem teria o direito de possuir outro. Uma cidade secreta. A cidade bastarda. Braavos. Eles usaram as pedras dos lastros dos navios para construir as primeiras casas. Eles usaram os cascos para fazer telhados. Mas o escravo, o primeiro homem sem rosto,
não construiu uma casa para si. Ele encontrou uma ilha vulcânica pequena no centro da lagoa. E lá, ele começou a construir um templo. Não era um templo para um deus específico. Ele trouxe ídolos de todos os deuses que os escravos adoravam. O pai, a mãe, o guerreiro, o deus afogado, Lolor, o leão da noite. Ele os colocou todos no grande salão. Por que adoramos todos eles? Perguntou uma menina, a mais jovem de seus discípulos, que havia sido uma prostituta em Valíria. Porque eles são todos o mesmo, respondeu o homem que agora era velho, seu corpo marcado pelas minas. Eles são apenas máscaras. Máscaras que os homens usam para olhar para a face da morte sem enlouquecer. No centro do templo, ele construiu uma piscina de água escura e venenosa. A água que trazia o presente final sem dor. Ele chamou o lugar de casa do preto e branco. Preto pela morte, branco pela vida. As duas únicas verdades. Os anos passaram. Braavos cresceu. Tornou-se poderosa, rica, mas permaneceu oculta. A ordem dos homens sem rosto tornou-se uma lenda, e depois um mito. Eles não matavam por raiva. Eles não matavam por política. Eles matavam para manter o equilíbrio. Eles matavam quando Deus exigia uma vida. O primeiro homem sem rosto sentiu seu tempo chegar. Ele não estava doente. Ele estava apenas completo. Ele havia servido. Ele desceu para o terceiro nível do templo, o santuário sagrado onde as faces dos mortos eram guardadas. Ele havia ensinado a seus seguidores como preservar a pele, como usar magia de sangue para vestir a identidade de outro. A menina, agora uma mulher e a alta sacerdotisa, estava com ele. Você vai beber da piscina? Ela perguntou. Não, disse ele. Meu rosto pertence ao Deus. Ele foi forjado no fogo de Valíria. Ele viu o nascimento de nossa liberdade. Ele deve ficar aqui. Ele sentou-se na cadeira de pedra. Ele olhou para as paredes cobertas de rostos secos e de couro. Lembre-se, ele disse, sua voz um sussurro final. Nós não somos juízes. Nós somos servos. Valar Morgulis. Valar Dohaeris, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. O primeiro homem sem rosto fechou os olhos. Ele parou seu próprio coração, usando o controle absoluto que havia aprendido na escuridão. A sacerdotisa realizou o rito. Ela removeu o rosto dele com a faca de obsidiana. Era um rosto comum, cheio de cicatrizes, queimaduras de ácido e rugas de dor. Não era um rosto bonito, mas era o rosto de um homem livre. Ela o pendurou na parede, no lugar mais alto. E assim, nas sombras de Braavos, a casa permaneceu. O império de Valíria caiu, queimou e foi esquecido. Os dragões morreram. Reis vieram e foram. Mas a casa do preto e branco permaneceu. Porque enquanto houver homens, haverá dor. E enquanto houver dor, haverá alguém rezando pelo fim. E alguém sempre estará ouvindo. Fim.